Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, amados, nós estamos aqui para compartilhar mais uma vez uma palavra que vem de Deus, né? Desta forma, assim, né, necessária, de uma forma remota, aos domingos, mas, como todos sabem, precisamos tomar essa decisão por algumas pessoas do nosso convívio, do nosso meio, como igreja, terem testado positivo para a Covid-19. Então, foi necessário a gente provocar esse afastamento temporário para que essas pessoas possam se recuperar e também não gerar um ambiente de transmissão para outras. Mas estou alegre, estou feliz porque entendo que Deus ele continua falando, continua dando sinais para o seu povo, para a humanidade, e a gente precisa ficar atento, né, a essa voz que vem de Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho certeza disso. O Espírito Santo, na verdade, ele me deu 2 conselhos, e são esses conselhos que eu queria compartilhar com todos vocês. O primeiro conselho é de sermos otimistas. Eu não sei quantos dos que estão me ouvindo nessa tarde, né, já viveram a experiência do teste positivo para o coronavírus, né, para o Covid-19. Esse é um assunto tão falado nas mídias, praticamente todos os dias, a qualquer momento você liga a televisão, ou então através de jornais, pela internet, você vai ouvir sobre testes, sobre números da Covid, número de infectados, número de mortos e número de vacinados. Tem sido as mensagens. E se você já passou por essa experiência de ter o teu teste, o seu próprio teste positivo, você vai saber bem o que eu estou falando aqui. Mas independente se você não tenha vivido essa experiência, qualquer circunstância que você passa na sua vida, você vai precisar, né, desses 2 conselhos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é um conselho para que a gente possa ser otimistas, pessoas otimistas sobre a Terra. É interessante que nós temos sempre e teremos, né, 2 caminhos a seguir, em qualquer das circunstâncias. Ou um caminho otimista, que vai te levar a boas decisões, ou o caminho pessimista. É interessante que a gente pensa nisso somente quando a circunstância é ruim. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de circunstâncias boas, favoráveis, onde você também pode escolher esses 2 caminhos. Por exemplo, você recebe uma promoção. Chega em casa, você compartilha com a sua família. Recebi uma promoção, que legal, que bacana. Mas no seu íntimo, no seu pensamento, vem aquela frase: o que os meus colegas de trabalho que não receberam a mesma promoção vão pensar de mim? Será que eu fui beneficiado, que eu, né, fiz alguma coisa diferente, que não contei, que omiti? Então vem aquele pensamento pessimista, mesmo numa situação favorável. Então, um exemplo mais prático, um exemplo de saúde: você faz uns exames e você chega a um resultado e os resultados foram bons. Aquelas taxas tuas que estavam altas e elas diminuíram bastante, uma notícia boa. Aí vem na sua mente aquele pensamento ruim contrário, dizendo: será que os exames foram trocados? Interessante, eu quero compartilhar o que eu vivi essa semana agora, algumas semanas atrás. Eu estou fazendo um tratamento para colesterol, né? Meu colesterol subiu um pouco. E depois de alguns meses, né, tomando remédio, eu fui fazer um exame para ver as taxas. E Carla fez no mesmo dia o exame de sangue, porque ela está passando por um processo também, precisa estar controlando algumas taxas. E chegaram os exames, o meu e o dela. Quando veio o meu exame, as taxas foram lá para baixo. O
glória a Deus, um excelente resultado e naquele momento eu fiquei bem feliz, né? Alegre. E aí ela me contou o exame dela, onde as taxas do mesmo colesterol tinham subido por conta do processo que ela está vivendo. Aí veio à minha mente, será que então os exames não foram trocados? Que essa taxa alta é a minha taxa? Então, assim, são pensamentos que vêm, que surgem. O problema é o que você vai fazer, se você vai dar vazão a isso, se você vai deixar isso crescer na sua alma, né? Ou então, um outro pensamento também pessimista é você olhar e falar assim, ok, as taxas baixaram, mas e amanhã? Elas podem subir novamente. Então, você não vive aquele momento. Você está sempre sendo pessimista em algo que está por vir, né? Simplesmente porque você deixou isso, né, crescer na sua mente, na sua alma. Mas também tem a circunstância ruim, né, que você pode escolher também esses dois caminhos. Imagina que você esteja passando por uma tempestade, né? Na verdade, nós estamos passando por um tempo, né, bem difícil, um tempo de ventos sobre a terra. E aí você pode pensar assim, mas esse barco aqui, do jeito que está, essa tempestade, esse vento, eu acho que ele vai afundar. Eu acho que dessa vez, né, não vai ter jeito. Então você entra no caminho, né, pessimista para aquela circunstância que normalmente, quando a circunstância é ruim, esse é o caminho mais percorrido, né? Pelo menos eu vou dizer pela maioria. Mas você pode escolher também o caminho otimista, de pensar assim, poxa, mas Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, ele tem poder, tem a capacidade de acalmar os ventos, né? A palavra de Deus diz isso. Então esse é o caminho otimista, onde você vai olhar para aquela circunstância, né, ruim, da tempestade, do vento, do deserto, e vai olhar e falar assim, não, mas o Senhor é comigo e nós vamos passar por isso. E aí também tem o exemplo do que nós estamos falando aqui, vivendo. Eu estou falando porque, né, aqui na minha casa fomos 3 que testamos positivo, eu, a minha filha Júlia e meu filho Pedro. E estamos aqui vivendo esse tempo de separação, distanciamento. Eu agora aqui estou sozinho aqui no escritório, por isso que estou sem máscara, mas estamos tomando os cuidados. Mas a gente pode olhar para isso e, novamente, temos 2 caminhos. Primeiro é o caminho pessimista. Será que é o final da linha? Ninguém sabe. Mas também podemos pensar, e esse é o pensamento que eu tenho deixado crescer na minha mente, mas é uma virose. Talvez tenha, né, consequências, né, maiores em alguns casos, mas é uma virose. E vai passar, como outras viroses também passam. Então você tem esse lado otimista que você vai trilhar nesse caminho e você vai se sair bem, porque os nossos pensamentos, é algo que a gente precisa entender, os nossos pensamentos, eles geram decisões, e essas decisões são transformadas em atitudes. Então tudo começa no pensamento, e a gente precisa, né, entender que precisamos dominar isso. Tem uma passagem bíblica lá em Filipenses 4 que diz assim, que eu vou ler aqui para vocês. Filipenses 4, versículo 6 diz assim, Paulo na sua carta, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a palavra de Deus é muito clara que nós vamos pensar, devemos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é amável, naquilo que é justo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Então, são nessas promessas, tudo que está contido na palavra de Deus, que nós devemos pensar. E não naquilo que o mundo traz para nós, como algo, uma falsa verdade. Amém? Nós sabemos que muitas pessoas estão morrendo e morreram e morrerão por circunstâncias de epidemia, de pandemia, de viroses, doenças como câncer e outras doenças gravíssimas que existem. Mas o nosso pensamento não pode estar nisso, porque nós temos dois caminhos. Ou a gente pensa que a situação vai se agravar, a situação da nossa saúde, ou não, que nós vamos passar por aquilo que nós vamos vencer, né? E então que nós possamos ficar, né, com essa segunda opção, que é a opção otimista, a opção da vitória, né, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu queria também citar uma passagem de Isaías no Antigo Testamento. Deixa eu abrir aqui. Isaías 43. Só um minutinho. Quarenta e três, 2. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém, amados? Interessante porque Isaías fala aqui, quando passares. Não é se passares, é quando. Porque é sabido que as aflições viriam sobre a terra. Como vem sobre o homem, né, sobre a humanidade. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Então, assim, essa é a mensagem. Quando vierem as águas, o fogo, né, os rios, a gente precisa não ficar ansioso e angustiado, porque o Senhor é conosco. É interessante que tem uma outra versão que fala também no versículo, seguindo aqui no versículo 5, diz assim, não temas, pois eu sou contigo. Então, assim, essa é a palavra do Senhor, que eu tenho tomado posse, né, esse tempo todo, e essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Né? Precisamos, né, entender e ter revelado de que o Senhor, Ele é conosco e nos vai ajudar a vencer, mesmo que seja uma situação muito difícil. Então, vamos passar. Eu lembro do nosso irmão Israel, nas suas lives semanais lá no monte, e ele tem, com a sua companheira bicicleta, ele tem colocado lá no grupo, e ele falou, né, essa frase, né, você está passando, todos nós estamos passando alguma situação, às vezes boa, né, ou ruim, mas vai passar, são circunstâncias passageiras, e assim é a nossa jornada, a nossa caminhada. Então, se for um sofrimento, como uma virose, né, vai passar, porque passa. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação, por mais duro que ele seja, né? Então, precisamos entender que essas circunstâncias, elas vão passar. E o pensamento otimista precisa prevalecer, porque senão vai passar a circunstância
e aquele pensamento pessimista ficou tão, né, tão forte na sua alma, na sua mente, que mesmo passando a circunstância, você fica preso naquilo. É o medo que vem, é a paralisia, né? É o desânimo. Talvez você tenha deixado a sua fé se enfraquecer de uma tal forma que você parece até que, né, se encontra desviado dos caminhos do Senhor. Mas na verdade é um engano. Na verdade você precisa mudar os seus pensamentos conforme a palavra nos ensina, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é amável, e deixar isso crescer, e dessa forma a sua fé, né, ela se torna novamente grande. A Carla, minha esposa, falou algo nesses dias muito interessante. Juntando 2 versículos da Bíblia, você chega a uma conclusão tremenda, né? O primeiro é que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada ao nosso Deus é a nossa fé, a nossa certeza de que Ele é por nós e Ele vai fazer. E o outro versículo, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se é a fé que gera alegria, né, no nosso Deus, no nosso Pai, e essa alegria nos dá força, então é essa fé que nos fortalece. Então precisamos crescer em fé, como o Márcio Rubens pregou domingo passado. Precisamos deixar essa fé, mesmo que ela esteja hoje como um grãozinho de mostarda, precisamos deixar isso crescer, porque isso vai nos dar força, e essa força nos fará vencer. Amém? Então, o primeiro ponto, o primeiro conselho, conforme eu falei no início, é sermos otimistas, independente da circunstância. Amém? E o segundo conselho, o segundo ponto, o Senhor falou para mim: não pare. Não pare. Tem aquele louvor, aquela canção que fala, né, sobre isso. Não pare, independente das circunstâncias. E eu quero compartilhar essa palavra que está lá em Filipenses, né, capítulo 1, onde Paulo escreve aos habitantes de Filipos, numa circunstância muito difícil. Paulo estava preso, e no versículo 12 do capítulo 1, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o processo do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, o contexto aqui, Paulo estava preso. E a gente vê aqui pelo relato dele, ele não deixou crescer no coração dele, nos seus pensamentos: agora preso aqui, o que eu posso fazer, né? Agora acabou a minha missão, né, a minha tarefa. Poderia pensar dessa forma. Quantos de nós não pensamos assim? Agora é o final da linha. Mas aqui Paulo ele deixa bem claro: antes, porém, continuo contribuindo para o processo do Evangelho. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda. Ele viu ali: bom, eu estou na prisão. Quem que eu posso influenciar aqui? São os guardas, aqueles que estão próximos de mim. Independentes, eram romanos, independentes de não terem a cultura ou a crença no mesmo Deus, ele não deixou de proclamar, de pregar o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui em cadeias, a gente pode dizer assim, não estamos presencialmente uns com os outros, mas podemos continuar, né, pregando essa palavra, dando continuidade ao processo do Evangelho, né, através da internet. A internet é um canal excelente para a gente divulgar, né, a nossa fé no nosso Senhor, no nosso Cristo, no nosso Jesus. E precisamos fazer isso constantemente. Divulgue esse vídeo, essas palavras, àqueles que você tem contato. Essa é uma tarefa importante, a nossa missão, que não pode ser parada
por uma circunstância como essa da pandemia. No versículo 19 do capítulo 1, Paulo continua: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Né? Interessante, uma outra versão que eu quero compartilhar com vocês sobre isso, que trouxe algo assim tremendo para mim, que diz assim: sei que o que me aconteceu, no caso Paulo estava preso, resultará em minha libertação. Olha que coisa tremenda. Sei, Paulo tinha convicção de o que me aconteceu, né, resultará em minha libertação. Paulo não estava falando aqui que ele foi preso e que ele iria ser solto em algum momento, mesmo ele crendo nisso, né? Porque Deus pode fazer, ele pode abrir as portas do jeito que ele quiser. Mas eu entendo que nesse versículo aqui, Paulo estava falando de uma libertação da alma. Paulo estava preso, mas essa prisão resultaria nele uma libertação de alma. Olha que coisa tremenda. Talvez a prisão do vírus, do medo, de receios que nós temos do dia a dia, desse perigo que existe em todo lugar, em todo momento, em qualquer pessoa que você encontra. Apesar dessa prisão física, natural, nós precisamos encontrar nisso uma libertação, e uma libertação de alma. Ele continua no versículo 20 dizendo assim: com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Ou seja, Paulo estava falando: olha, eu estou na prisão, posso até morrer aqui, mas isso vai gerar em mim, e pode gerar em mim, se eu quiser, uma libertação de alma, entendendo que, né, a minha vida será uma proclamação de Cristo, quer pela vida ou quer pela morte. E aí ele continua nesse versículo 21, conhecido de todos: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Irmãos, Paulo teve uma revelação tremenda que ele fala: olha, o viver é Cristo. Se o Senhor me concede dias de vida, eu preciso viver para Ele, porque Ele morreu por mim. Agora, se vier a morte, é lucro, porque se eu estou em Cristo, eu vou viver eternamente na presença dEle. Esse é o pensamento otimista. Esse é o pensamento daquele que não quer desanimar, não quer parar, independente da prisão. Porque às vezes é na prisão onde o Senhor vai te libertar, né? Vai libertar a sua alma de pensamentos pessimistas. Irmãos, eu já estou encerrando aqui, não vou me alongar, né? Mas eu quero, né, lembrar vocês que a vida humana ela tem duas etapas. A primeira etapa é a fase terrena e temporal. É essa que nós estamos vivendo. Uns vivem mais, outros vivem menos essa fase. A minha mãe, por exemplo, ano que vem vai fazer 90 anos. Irmãs dela mais novas já faleceram, mas ela continua firme e forte. Porque é projeto de Deus, plano do Senhor. Outros vivem bem menos, vivem 50, 40, 30, 20 anos sobre a terra. Mas o que a gente precisa entender é que essa é somente a primeira fase, a temporal, a menor. A grande fase, que é a segunda, é a fase celestial, a fase eterna. E muitos ficam paralisados e presos nessa primeira fase. Nós precisamos entender que nós temos uma fase eterna, uma fase celestial na presença do Senhor. Um tempo de paz, de amor, de alegria. Mas é importante entender também que a primeira fase, a fase terrena, ela nos habilita a passar para a segunda fase. Então, esse tempo onde nós vivemos aqui, precisamos fazê-lo da melhor forma, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, as vidas que estão ao nosso redor. Paulo continua depois do versículo 20, ele diz assim, depois que ele fala, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro,
Entretanto, no versículo 22, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado ou de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir para estar com Cristo, esse era o desejo de Paulo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, né, pela causa dos irmãos, é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, Paulo tinha o entendimento correto de que estar vivendo naquele tempo, mesmo que fosse na prisão, tinha um propósito que era abençoar as vidas. Paulo tinha certeza da sua salvação em Cristo, porque sua vida foi transformada, né, através da presença e a revelação de quem Cristo é. Mas ele sabia que estar vivo existia uma missão, uma causa muito específica, que era abençoar aqueles que estavam ao seu redor. Então, se nós estamos tendo esse privilégio de viver ainda, né, o dia de hoje tem um propósito. Né? Se você está em Cristo, se você já recebeu Jesus como seu Senhor, né, nós temos a certeza da salvação da segunda fase, da fase celestial, da fase eterna. Mas então o que fazermos aqui na terra enquanto vivermos? Abençoamos os irmãos, amamos o nosso próximo, proclamamos o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa missão. Né? Então, assim, eu queria encerrar por aqui e eu queria deixar para vocês algo que eu ouço sempre no meu trabalho. Né? Eu trabalho com o mercado de ações, né? No mercado financeiro, e a gente ouve sempre essa frase, que no mercado de ações, na Bolsa de Valores, ninguém sabe o que vai acontecer. O dia de amanhã ninguém sabe, porque mercado, são várias pessoas ao mesmo tempo, umas querendo comprar, outras querendo vender, e quando juntam todas essas pessoas, o mercado se movimenta. Ninguém sabe para onde vai. Mas uma coisa a gente sabe, para onde for o mercado, eu preciso saber o que eu vou fazer, as minhas decisões. Então, assim, na nossa vida não é diferente. Ninguém sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós estamos aqui, a minha parte, estou passando por uma virose, um tempo diferente, onde o corpo reage de uma forma diferente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu creio e confio num Deus que sabe, que está comigo, que me guarda. Agora, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, mas eu sei que se o Senhor me permitir viver o amanhã, eu preciso saber o que eu vou fazer. Então isso muda completamente. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Agora, se eu estiver, se o Senhor me conceder mais um dia, eu preciso saber o que fazer. Que é servir a Deus, continuar servindo ao Senhor, continuar servindo e abençoando os meus irmãos, ajudar aquele que está fraco, né? Estender a mão para aquele que está caído. Amém? Essa é a nossa missão, a minha tarefa. Então, se você conhece pessoas que precisam ouvir esse vídeo, precisam ouvir esse áudio, né, transmita para eles, porque a internet é fácil a gente passar um link e divulgar, para que as pessoas tenham essa percepção otimista da circunstância, entendendo e confiando que há um Deus que é muito maior, muito superior, que nos guarda, que nos protege. E que esse Deus, para aqueles que escolhem, né, caminhar essa jornada de fé, é um Deus que nos chama de filhos. E um pai, né, sabemos que todo pai, ele ama os seus filhos de uma forma incondicional. Então esse Deus que é todo poderoso, que criou o céu, a terra, os homens, tudo que há, ele é o nosso pai. E ele vai nos guardar e nos livrar. E o plano que ele tem para nós é um plano de amor, é um plano de quem quer que nós permaneçamos, né, vivendo algo tremendo, seja na terra ou seja na sua presença, né, celestial e eterna. Mas que nós possamos ter essa certeza de que precisamos perseverar e permanecer e não desistir. Porque, como o exemplo de Paulo, mesmo preso, ele teve a sua alma liberta na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo. E ali mesmo, na condição que ele estava, ele pôde dar sequência ao processo
do Evangelho, da evangelização. Possamos fazer o mesmo. Paulo disse assim em uma das suas cartas, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E então vamos imitar Paulo. Se você está aí limitado na sua circunstância, como eu estou, né, nesse tempo, mas que você possa, né, influenciar pessoas, influenciar vidas, não parar, não desanimar, não desistir, porque o Senhor é conosco, Ele vai nos livrar. Amém? Obrigado pela sua atenção, você continue, né, na presença do Senhor. Não sei quanto tempo vamos permanecer ainda, né, sem nossos cultos presenciais, mas podemos cultuar sim através de vídeos, de louvores, né, estar na presença do Senhor, né? Então eu quero até pedir a vocês que façam um exercício, né, depois que esse vídeo se encerrar. Não dispersem. Se você está com a sua família ou com alguém perto de você, né, compartilhe, medite sobre essa palavra. Isso é muito importante, porque a meditação não é somente ouvir ou ler. A meditação é quando você deixa essa palavra gerar reflexões, né, pensamentos. Faça isso. Isso será, né, de muito proveito. Amém? Obrigado pela oração de todos. Eu sei que vocês estão orando por nós, como nós estamos orando, né, por vocês também. E que tudo isso vai passar. É passageiro. E precisamos disso tudo, né, alcançar a liberdade da nossa alma, para que a gente possa ter pensamentos otimistas e isso gerar atitudes positivas, prósperas. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus e que você tenha uma semana próspera no Senhor. Amém? Na paz.